Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Canal 3 Cores, 2 cornetas na área. Estamos aqui começando com mais uma live pós-jogo aí para poder passar para vocês como é que foi o jogo do Tricolor aí contra o Sport. Antes da gente entrar no nosso parâmetro para falar um pouquinho do que foi o jogo, avisar que a gente teve alguns probleminhas técnicos essa semana com as devidas lives, a gente tá aprendendo, né? E aí, de qualquer forma, a gente não conseguiu postar o jogo contra o Vitória, que o São Paulo ganhou, depois o empate, meu Deus do céu, daquele jeito gostosinho que a gente conseguiu lá com o Atlético Nacional. E aí a gente não conseguiu postar, teve um probleminha no vídeo, mas nada que a gente com o tempo não vai conseguir ajustar certinho. Devido a esses problemas, o Garridão também não conseguiu, uma peça importantíssima no nosso canal. Mas a gente vai tentando se virar aí conforme dá. Mas eu quero que vocês curtem, comentem, compartilhem aí, ó. Deixe like no bagulho. Meus irmãozãos, rapaziada, joguinho chato lá na Ilha do Retiro, hein, velho? Joguinho xoxo. São Paulo entrou em campo com Yang, Mike, Alan Franco, Sabino, Patrick, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho, Ferreira, o Tapio e o Dineno. Falar do jogo, né, rapaziada? O São Paulo entrou um time desentrosado, né? Não tinha muito o que fazer, né? O time bem postado, o Crespo de vez, como não tinha zagueiro, de vez estava entrando com 5-3-2, agora entrou hoje com 4-3-3, devido para poupar pro jogo de terça-feira, que é o jogo do ano. E o jogo em si começou com uma lambança absurda do Yang. Cara, eu falo a verdade pra você, primeiro jogo do cara, velho. O canal já fala por si só, 2 cornetas. Cara, o primeiro jogo do cara não faz graça, mano. Não faz graça, irmão. Pega, dá uma bola, dá um bico lá pra frente. Quer fazer graça, meu, e assim, e sem ritmo de jogo, que é normal, cara. O cara tá 3 anos aí sem, só treinando, o cara não tem ritmo de jogo. Mas, pô, pega, dá um bico pra frente e tem 2 caras na sua frente, você vai com 4 minutos me dar o gol pro Sport. Aí foi um clima meio hostil lá na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco. Mas o São Paulo em si, depois disso, o São Paulo deu uma boa controlada no jogo. O time do Sport é muito fraco, muito ruim, muito ruim. São Paulo teve alguma chance, o Dineno entrou no comecinho do jogo, entrou cara a cara com o goleiro, com o Gabriel e chutou pra fora, tinha que ter um pouquinho mais de calma. O São Paulo conseguiu controlar um pouco melhor ali, o Pablo Maia com o Luan deu uma consistência legal, mas não é aquela rapidez, aquela agilidade com o Bobadilla e com o Marcos Antônio. O nosso trio de ataque foi, meu pai amado, foi um desastre, Depois a gente vai falar as notas de cada um, depois dos que entraram, que eu vou falar a verdade pra vocês, os que entraram mudaram o jogo. São Paulo no primeiro tempo não fez mais nada de especial, o São Paulo chegou e tentou alguns ataques, mas o Sport foi um pouco mais perigoso, mas foi um joguinho tão fraco, literalmente fraco, pelo fato de o São Paulo também ter ido com os reservas, pelo fato do jogo de terça-feira. Mas não foi um joguinho legal, não. E aí, no segundo tempo, o São Paulo, de qualquer forma, tinha que ir pro abafa. E com 4 minutos de novo, aí eu falo pra você, Alan Franco e o Sabino, mano, misericórdia, cara. O Alan Franco deixou o Derek passar e o Sabino errou o tempo de bola, o Derek cabeceou sozinho. Teve alguns caras que ficam falando que o Yang falhou no primeiro gol, mas, pô, o cara cabeceou no cantinho. Você pegar a câmera de trás do gol, o Yang, meu, não tinha o que fazer, velho. Aí com 2-0, Ilha do Retiro foi pra baixo, né, mano? E assim, eu já de verdade, na hora que eu tava assistindo o jogo, eu falei, putz, vamos perder esse jogo que não podia perder. A gente já empatou com o Sport no começo no primeiro turno, no primeiro jogo. Pô, perder pro Sport de novo, que tinha acabado de ganhar do Grêmio, mas um time que não somou nenhum ponto, assim, de vitória, a não ser contra o Grêmio na última rodada. Eu falei, rapaz do céu, aí fica difícil a situação, fica difícil. Porque o São Paulo tava na toada, 5 vitórias seguidas, pô, uma vitórinha com o Sport, pô, você daria uma animada gigantesca pra terça-feira. Porque terça-feira, rapaziada, é guerra. Terça-feira tem que ir com sangue nos olhos, fazer a torcida lá empurrar como eles fazem lá na entrada do Morumbi, pros caras verem que o negócio vai ser feio. Que nem eles falaram lá, os caras do Atlético Nacional, que São Paulo tem medo, apesar que São Paulo escapou de uma desclassificação já na terça-feira. Mas enfim, voltando pro jogo contra o Sport, segundo tempo, o Sport fez o gol com o Derek, no comecinho também com 4 minutos de jogo. E o São Paulo começou a melhorar um pouco a rodagem do jogo. Conseguiu ter uma saída um pouco melhor, conseguiu ter um pouquinho mais de consistência, até que o
Na troca do intervalo, só voltando, na troca do intervalo ele colocou o Lucas e o André Silva, tirou o Dineno e o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho foi mais pelo fato da carga, né? Porque o Rodriguinho tem sido uma pessoa importante. E eu acho que ele deve ter tirado o Rodriguinho só por isso, porque o Rodriguinho foi o cara que único que tentou alguma coisa no primeiro tempo, porque o time foi muito mal. Foi um jogo muito fraco, pra ser honesto. E aí quando o Lucas entra, mesmo sem ritmo de jogo, você sabe que o Lucas vai fazer alguma coisa diferente. Você sabe que o Lucas, ele vai pra cima, ele vai pegar o jogo, ele não tem tempo ruim. O André Silva não consegue fazer uma parede, não consegue dominar uma bola. Ele dominou, a única bola que ele dominou na entrada da área, dentro da área, ele me chuta, o Gabriel pegou. Eu falei, rapaz do céu, o negócio vai desenrolar. Até que, aí eu fico abismado com algumas coisas. Nós contratamos um cara, velho, que não sabe limpar chuteira, irmão. Chamado Tapia. Mano, o maluco é muito ruim, irmão. Você me desculpa. O maluco é muito ruim. Ruim, que dói. Aí entrou um moleque que até essa semana estavam falando que ele ia ser emprestado pro PSV da Holanda por 1 milhão de euros, mais o preço fixo depois, se caso ele for aprovado. Cara, o Henrique do Carmo, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Ele fez em 2 jogadas mais que o Tapa fez o jogo inteiro. Cara, é inacreditável. É inacreditável o que o Henrique do Carmo, o Carmo jogou. Então, uma mosquitinha aqui, uma mosquitinha. Então o que acontece? O Henrique do Carmo entrou no lugar do Ferreirinha, que também, pelo amor de Deus, Ferreira. Com todo respeito, cara, você não é craque, irmão. Você tentou tudo e errou tudo, mano. Errou tudo. E aí o Henrique do Carmo entrou, deu uma ajuda pro Mike tava dando uma sofrida lá na ponta direita. E aí o São Paulo mudou o jogo, começou a atacar, começou a pressionar, começou a ir pra cima, começou a perder gol. André Silva chutou a bola, sozinho para ele marcar. Essa primeira foi que o Gabriel chutou, depois sozinho ele foi bateu alto e perdeu. E automaticamente o São Paulo começou a se encaixar no jogo, começou a ir pra cima, até que teve um escanteio pro Tricolor. O Henrique do Carmo, pelo amor de Deus, que cruzamento, irmão. Aí o Lucas sozinho, testou lindo, 2-1, aí o jogo mudou ainda mais, né? Aí o São Paulo continuou tentando, o Sport teve algumas estocadas para poder fazer o gol, mas também time último colocado na zona do rebaixamento não vai sair disso, entendeu, rapaziada? Não vai sair disso. E o São Paulo continuou tentando, perdendo chance. Boy, eu falar a verdade pra você, cara, eu olhava assim e falava, não é possível que nós vamos perder pro Sport, cara, não é possível. O Grêmio já sofreu com isso semana passada, o churume do Grêmio tava brabo, hein, velho, meu Deus do céu. Mas o São Paulo foi pra cima até que aos 48 do segundo tempo, um bate-rebate, o Tapia cruzou, a bola, o zagueiro meteu a bola na trave, voltou, aí o cara chutou, bateu, o cara tinha em cima da linha, a bola sobrou pro Mike limpinha, sentou-lhe a bomba, a bola bateu no zagueiro, bateu no goleiro e entrou mansinha, e o São Paulo empatou aos 48, 49. E aí, aí eu vou falar a verdade pra você, cara, como é que o São Paulo me contrata um jogador chamado Tapia, cara? Como é que o São Paulo me contrata um jogador chamado Tapia? Nesse terem também, um pouquinho antes, o Ferrarese e o Bobadilha entraram, o Alan Franco falaram que ele sentiu um pouco de dor no pé, estava um pouco chorando no banco, então tomara que não seja nada para o Alan Franco. E o Luan também saiu, que batalhou, mas o Luan você vê que ainda precisa um pouco mais de ritmo para poder jogar. E depois do gol do São Paulo, meu amigo, deram um bicão lá para frente lá. O zagueiro e o Gabriel do Sport teve uma indefinição, o Tapia tomou a bola, cara. E deixou ela escapar um pouco para trás, ele limpou o goleiro, foi chutou em cima do zagueiro e perdeu o gol que seria da virada do Tricolor, mais 3 pontos, chegaria a 31 pontos. Tava tranquilinho para terça-feira a gente chegar junto do Atlético Nacional e sapecar os caras. E aí o São Paulo acabou o jogo, 2-2. Assim, diante de tudo que a gente viu no jogo, era bem propenso que o São Paulo ia perder por tudo que aconteceu, pela falha grotesca do Yang, que tem que fazer o simples, cara. Depois ele tentou fazer umas coisinhas no jogo que eu falei, rapaz, você é muito corajoso, irmão. Na medida do possível, o São Paulo conseguiu esse empate. Foi um empate heróico, até o Crespo falou assim, que o São Paulo não perde, ele luta e não para não perder mesmo, e tá certo. Eu acho que o São Paulo mudou da água pro vinho,
em relação aos meus dias. São Paulo hoje tem um padrão padrão tático de jogo. Você vê como que o São Paulo joga, apesar que hoje ele jogou no 4-3-3 e não no 5-3-2. Mas o São Paulo foi bem, assim, na medida do possível. No segundo tempo melhorou muito com a entrada de alguns titulares. E conseguiu aí o empate, que não é bom pra nenhum dos dois, né, mano? Mas pelo menos pra quem tava perdendo por 2-0 fora, conseguiu um empatezinho, ainda quase fez o terceiro da virada, aí o negócio ia vir abaixo. Parabéns ao torcedor São Paulino que lotou a parte lá do setor visitante lá da Ilha do Retiro. Cena linda. Aliás, o estádio tá bem bonito também. O torcedor do esporte também tá apoiando firmemente. E com esse empate do Tricolor, São Paulo chega aí a 29 pontos. Passa o Mirassol. Ainda tem 2 jogos, se não me engano, 2 jogos a mais que o Mirassol. E com isso o São Paulo tem que logo colocar esses jogos em dia aí. Porque, fala a verdade pra você, tem time com 3 jogos a menos que o São Paulo, cara. Um absurdo. Mas teve o negócio da Copa lá, do Mundial lá. Que o Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. E nunca vai ter. Depois dessa, nunca vai ter. E aí, o que a gente pode fazer agora é falar das notas dos jogadores, porque teve alguns caras aí que eu vou falar a verdade pra você, velho. Difícil. O Yang. O Yang. Faz o simples, irmão. Por favor, faz o simples. Tá chegando agora. A gente já tinha medo e pavor do Jandrei pegando a bola com o pé e querendo se achar que era o Rogério Ceni, mano. Faz isso, mano. Faz o básico. Depois você viu que você fez, teoricamente, com as mãos, você foi seguro. O cara cabeceou lá, você conseguiu segurar. Os caras na saída você conseguiu encaixar. Faz o simples, irmão. Faz o simples e bem feito. O Mike sofreu um pouquinho. Pra mim, o Mike até o gol, até a entrada do Henrique do Carmo, ele tava numa partida de regular pra ruim. Eu não achei que o Mike foi tudo isso. Mas depois que o Henrique entrou, aí deu uma estocada e deu uma melhorada muito, porque o São Paulo foi pra cima. Mas aí o Mike, pelo gol, no último minuto, uma nota 7. Alan Franco e Sabino foram mal, né, velho? Foram muito mal. O segundo gol do Sport foi nitidamente uma falha dos dois. O Alan Franco não conseguiu acompanhar o cara. O Sabino errando o tempo de bola, mano. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Patrick. Cara, o Patrick tá 50 anos no profissional. 50 anos no profissional e o Patrick não consegue encaixar. Foi bem no último jogo contra o Vitória, quando entrou faltando 15 minutos, mas, cara, é difícil demais pra poder... pra ter só isso como um jogador profissional de São Paulo. Muito fraco. Patrick aí nota 5, assim como o Alan Franco Sabino. O Luan e o Pablo Maia também deram um pouquinho mais de consistência, mas não tem aquela habilidade, aquela saída de jogo que o São Paulo tem de toques rápidos com o Bobadilha e o Bobadilha e o Marcos Antônio. Nota 5 pros dois, pro Luan e pro Pablo. O Rodriguinho foi o único que tentou alguma coisa no primeiro tempo. O Rodriguinho pegava a bola, mais uma vez, o Rodriguinho não se escondeu do jogo. Isso pra mim é extremamente importante. A gente precisa entender que Cotia salva o São Paulo. Cotia salva o São Paulo. O Rodriguinho, muita gente, eu mesmo já falei, pô, o Rodriguinho não presta. O Rodriguinho tá 50 no profissional, não vira, não vinga, não vai. Rodriguinho com ritmo de jogo, com a fala do Crespo de apoio. Rodriguinho tem sido uma peça importantíssima. E ele tentou algumas coisas, não foi perfeito, errou algumas coisas, mas puxou uns contra-ataques. Foi legal, foi bacana o que o Rodriguinho fez, nota 6 pro Rodriguinho. Ferreira, você não é craque, Ferreira. Faz o simples, irmão. Faz o simples. Você tentou todas as jogadas, você errou todas, Ferreira. Pelo amor de Deus, irmão, faz o simples que você faz bem feito. Nota 4 pro Ferreira. Agora fala pra você, os outros dois eu me recuso, às vezes eu olhar, ver um jogador chamado Tapia vestindo a camisa do São Paulo, cara. É muito fraco, cara, muito fraco. O Henrique Carmo chegou com 2 minutos, ele já fez mais que o Tapia. O Tapia jogou o jogo inteiro, apesar de ele ter começado o gol do Mike, mas de qualquer forma, mano, é muito pouco pra um cara que tá vindo do River Plate. Bem que os caras falavam lá que o cara é grosso, não fala pra ser grosso. Dinheiro, você precisa entrar em jogo, né, mano? Amigão, pelo amor de Deus, você se recuperou da cirurgia faz 6 meses, mano. Não é possível que o que você tentou hoje. Faltou. Não sei se faltou ritmo. Pode ter sido falta de ritmo. Cara, você pegou a bola no primeiro tempo no 1 minuto. Era só você ter carregado, conduzido o cara e batido. Você bateu no meio da rua, mano. Pra quê, irmão? Você não fez nada no jogo. Nada. Você e o Tapia não fizeram nada no jogo. Muito, muito fraco. Nota 3 pros dois, cara. Nota 3. Pros caras que entraram, o Lucas. É chovendo molhado. 7,5. O Lucas
consegue, com a sua habilidade, com a sua vontade, consegue quebrar linhas. Então, pra mim, o Lucas foi muito importante. André Silva entrou no lugar. Ô, André Silva entrou no lugar do Dinheiro. André Silva, de verdade, perde gol. Foi importante no ano, a gente não pode ser hipócrita, né? Fez bastante gol, mas ele não consegue fazer uma parede, né? É essas horas que a gente ainda sente mais falta do Caleri, que pelo amor de Deus, tem que voltar logo, Caleri, por favor. Nota 5 pro André Silva, o Henrique do Carmo, pelo amor de Deus, mano. Hoje ficou comprovado que Cotia salva. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Crespo, não tem como a gente emprestar o Henrique do Carmo pro PSV. Por favor, fala pra essa diretoria incompetente não fazer isso. O cara entrou e mudou o jogo do São Paulo. Ele mudou o jogo. O São Paulo conseguiu, o primeiro gol saiu dele, o segundo gol saiu da esquerda que foi pra direita e o São Paulo conseguiu. Cara, o São Paulo, ele tentou várias estocadas, ele deu passe pro André e o André perdeu, ele deu passe pro Lucas. Cara, inacreditável como esse moleque tá lá na Barra Funda e ninguém dá oportunidade pra ele, filho de Cristo. Pelo amor de Deus, nota 7 pra ele, jogou muito bem. E o Ferrarese e o Bobadilha também, que entraram no lugar do Alan Franco e do Luan, nota 6, foi mais no Burro Meu Boi, que o São Paulo conseguiu o empate. Nota 6 foram... O Bobadilha, você vê como é que é as coisas do futebol, né, cara? Bobadilha escanteado com o Zubeldia, todo mundo chamando ele de grosso, arrumou um parceiro lá, um parceiro de meio campo lá com o Marcos Antônio, mudou o meio campo de São Paulo. Mudou. E aí o São Paulo conseguiu, veio com esse empatezinho pro Morumbi. E agora a gente tem uma batalha absurda contra o Atlético Nacional de Medellín. A gente precisa ganhar esse jogo. É o jogo do ano. O São Paulo precisa ganhar contra o Atlético Nacional. E eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Mostra um videozinho que tá rolando na internet aí do torcedor, pra eles poderem ver que, pros jogadores, mostra pros jogadores que eles estão lá falando que São Paulo tem medo, e os caras vibrando, os caras pulando. Isso vai ser um combustível maravilhoso pros jogadores do São Paulo. Então o jogo é terça-feira, 9h30 da noite, no Morumbi. Carga vai estar lotado, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Gabriel Sá postou ontem, tava já com 30 e poucos mil ingressos vendidos. Então o São Paulo vai com tudo. A torcida tem que chegar naquela descida ali da Giovanni Gronchi e fazer acontecer. Chuva de fumaça, vamos pra cima. Nós tem que impactar esses caras. E aí, automaticamente, São Paulo, depois de terça-feira, tem o jogo no domingo. Pô, os caras botaram o horário ruim contra o Atlético no domingo, cara. 8h30 da noite, cara. Rapaz do céu, 8h30 da noite no Morumbi domingo? Vocês querem sacanear o torcedor, né, velho? Mas, enfim. Tricolor, vamos pra cima. Foi aí essa análise aí. Eu acho que o São Paulo, na medida do possível, conseguiu trazer um ponto importante, mas acho que poderia mais. Se a gente tivesse alguns jogadores, pelo menos... fazendo alguma coisa que preste, né? Senhor Tapia, Tineno, que pelo amor de Deus, fraquíssimos. E nós vamos pra luta. Tricolor, vamos pra cima. Terça-feira, nós estamos juntos. E vamos pra cima que nós precisamos ir por mais. E o São Paulo precisa passar do Atlético Nacional. Em busca das quartas de final da Libertadores. Lembrando de uma coisa importante. Graças a Deus trouxeram um zagueiro. Rafael Tolói, volta. Você tava 10 anos na Europa. Volta agora, mais maduro. Pelo amor de Deus. Bota a ordem lá e vamos pra cima que o São Paulo, como diz o Barulho, não quero ter razão, quero ser campeão. E o São Paulo vai pra cima. Vamos, Tricolor. Rapaziada, tem vídeo no canal essa semana. Vamos tentar organizar essas coisas, vamos tentar mostrar o dia a dia, fazer vídeos. Siga a gente no TikTok, siga a gente no Instagram, no YouTube. Deixe o seu like, comente, participa aí com a gente, faz essa resenha, porque a resenha vai comer solta. Demorou? Rapaziada, bom domingo a todos e vamos pra cima, São Paulo. É nóis, terça-feira é guerra. Tamo junto.